1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 48. O texto nos diz assim: Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, estamos falando de Golias, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Todos nós já ouvimos falar daquela expressão, matando um leão por dia, né? Todos nós. Se você se considera um trabalhador, você sabe do que eu estou falando. Matando um leão por dia. Por quê? Porque são tantos os problemas na área da família, filhos, problemas no colégio do filho, da filha, problemas de relacionamento com o próprio filho. Filho às vezes entra naquela fase rebelde. Relacionamento com o cônjuge, finanças do lar, são muitos os problemas. No trabalho, enfrentamos muitas adversidades, precisamos vencer, passar por dificuldades, pessoas nos afrontam, somos desafiados, nem sempre conseguimos ir bem no trabalho. Aqueles que trabalham, sobretudo com vendas, né, cada dia enfrenta um problema. Na questão da saúde, também temos os nossos enfrentamentos, temos irmãos aqui na nossa igreja que têm lutado contra o câncer, têm lutado contra outras enfermidades, precisam passar por procedimentos cirúrgicos e que, meus irmãos, nem sempre nós passamos por essas coisas com certa tranquilidade. Temos o exemplo aí da pandemia, dos enfrentamentos que todos nós tivemos, dos cuidados que precisamos ter, daquelas pessoas que adoeceram e do quanto precisaram lutar. A vida profissional, todas essas coisas, tudo isso, meus irmãos, essas coisas estão diante de nós. E às vezes nós ficamos sem saber por onde começar. Os problemas surgem e nós não conseguimos saber exatamente por onde começar. O conselho que muitos dão é que em momentos assim precisamos parar pelo menos um dia para aquietar a mente, pensar nos problemas, anotar todos eles num caderno, num computador, no celular, e então começarmos a pensar por ordem de prioridade, o que é que eu preciso resolver primeiro? Porque esses problemas vêm pipocando na nossa mente, crescendo no nosso coração e nos derrubando por vezes. E como não adianta pensar em resolver todos os problemas ao mesmo tempo, então nós precisamos colocar cada um deles, lutar contra cada um deles, resolver cada um deles, cada um por sua vez. Por isso a expressão matar um leão por dia. Porque as feras se levantam, os problemas se levantam, e se eu se eu quiser resolver tudo de uma vez só, eu não vou conseguir. Além desses problemas que nos cercam, nós temos, que nos desafiam, que nos humilham todos os dias, há outros gigantes, e eu digo, há um outro gigante, muito mais perigoso, chamado pecado, e que nós temos que tratar com ele, lidar com ele todos os dias. Não há como ignorar o pecado nas nossas vidas. Eles dilaceram nossa alma, o nosso coração, na medida em que nós continuamos matando um leão por dia. Na medida em que você trabalha, que você tem os seus relacionamentos, na medida em que você precisa lidar com as crises na sua família, os problemas que surgem, todas essas coisas continuam acontecendo e somando a essas coisas, nós temos o maior problema de todos, o maior gigante de todos, que é o próprio pecado. E precisamos vencê-lo também. Abram, por favor, em Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17. Vou a partir do verso 16. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui há uma relação de coisas, de problemas, que a gente chama de obras da carne, que Paulo deu um nome como obras da carne, que são verdadeiros gigantes na nossa vida. Poderíamos chamar de um único gigante, o pecado. Como também poderíamos falar dos nossos vários gigantes, enfrentamentos que todos nós temos. Coisas que vêm sobre a nossa vida. Coisas que se apresentam à nossa vida. E que por vezes, meus irmãos, nos ferem gravemente, a ponto de nós nos percebermos como derrotados, de nos vermos como pessoas que não conseguiram vencer batalhas. São gigantes na nossa vida, são problemas na nossa vida, que têm maior importância do que os outros problemas, outros enfrentamentos nossos. Lamentavelmente, nós não lidamos com esse gigante, dando a ele a prioridade necessária, encarando-o com a seriedade necessária. De uma maneira geral, o coração humano, por exemplo, olha para a questão das finanças como um problema grave e que nós geralmente corremos mais para resolver. Mas o pecado que destrói a alma do homem, o pecado que afunda o coração do homem, o pecado que dilacera a vida do homem, esse nós por vezes encostamos para o canto. Até reconhecemos ser um grande problema, mas, afinal de contas, temos outras coisas para resolver também. Assim é a vida, então. Lá fora, do lado de fora, na correria, há gigantes poderosos para serem derrotados. Precisamos matar um leão por dia. Os problemas da vida, coisas da vida. E do lado de dentro, no coração, há gigantes monstruosos para serem destruídos. O que Paulo chama de mortificar a nossa carne. A vida, meus irmãos, de quem quer viver piedosamente, é uma batalha contra esses dois gigantes, gigantes externos e gigantes internos. Aquele que deseja viver para a glória de Deus, aquele que deseja viver uma vida que honre o nome do Senhor, ele terá que enfrentar esses gigantes. E no poder do Espírito Santo os vencerá, mas os vencerá no poder do Espírito Santo. Uma outra questão aqui, meus irmãos, é que esses gigantes não respeitam os nossos momentos. Nenhum deles. Você está passando por lutas, por dificuldades, de repente surgem novos problemas sobre a sua vida. Há uma agenda deles, o diabo tem a agenda dele contra nós. E o diabo não vai respeitar as dificuldades que você está enfrentando no seu lar, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. O diabo não vai respeitar o momento difícil que você está enfrentando lá no seu trabalho, os problemas que surgem, a chefia, os seus colegas de trabalho que estão causando dificuldades no seu coração. O diabo não respeitará isso. Ele continuará se levantando contra as nossas vidas. Há uma agenda deles. Mas muitas vezes, esses gigantes,
aparecem também como resultado de uma sucessão de erros pessoais. A gente pode chamar de tempestades que nós provocamos. E nós somos muito bons nisso, né? Provocar tempestades na nossa própria vida. Às vezes as coisas estão mais ou menos arrumadas, tudo certinho, mas a gente arruma problema. Arruma problema dentro de casa, a gente arruma problema no trabalho, arruma problema junto aos amigos, arruma problema na igreja. A gente arruma problema. O ser humano tem uma capacidade absurda de provocar tempestades e de criar gigantes sobre a sua própria vida. É a nossa capacidade. É interessante pensar nisso, porque o caso de Israel, o povo aqui, essa nação estava vivendo agora sobre um novo regime político. Agora a monarquia estava iniciando nesta nação. O povo rejeitou o modelo de Deus, não queria que fosse governado pelo Senhor diretamente. Não queria a figura de um profeta, de um servo de Deus, não queria. O povo então queria ser semelhante aos outros povos, às outras nações que tinham um rei. Eles então pediram, olha, queremos um rei. E o povo então não havia assimilado essa questão. Tudo ainda era muito novo. O rei era uma realidade nova para todos ali. E aí levantam Saul, um rapaz grande, de porte, né? Só que Saul não apresentava uma capacidade de liderança. Saul logo demonstrou que não tinha o coração no Senhor. Aliás, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Deus então ungiu o rei, no caso, ungiu como rei a Davi, mas Davi ainda era um jovem. Esse processo ainda iria se iniciar na vida dele. Mas o fato é que, nesses momentos, Saul começou a fazer muitas besteiras. E além dos problemas, das besteiras que ele havia feito, agora surge essa nova situação. Os filisteus se levantam contra o povo de Deus, e há um homem enorme no meio deles, um guerreiro preparado, chamado Golias, que diz, olha, vou acabar com a vida de vocês. Então, pela falta de fé e pela desobediência, Saul é rejeitado pelo Senhor, e aí o povo está mergulhado em crise. Os problemas surgem. E aqui nós vemos uma intensificação dos filisteus. Os filisteus se voltam contra a nação de Israel e intensificam as suas ações contra o povo. E o nosso cenário não é diferente disso, meus irmãos. Os nossos gigantes também não respeitam as nossas vidas, os momentos em que nós estamos vivendo. Não respeitam a quantidade de problemas que nós enfrentamos. Eles se aproveitam da nossa insegurança, da nossa fraqueza. Eles se aproveitam dos problemas que nós enfrentamos, a instabilidade emocional que também passamos. Quantos de nós aqui não enfrentou isso, instabilidade emocional? Quantos de nós, nesse período de pandemia, não teve que lidar com a ansiedade e a depressão? Quantos de nós não tiveram seus corações tomados por angústia, medo? E que se sentiram fragilizados de alguma maneira? E o diabo vai fazer isso. O nosso coração enfraquecido, o nosso coração abatido, ele não parará de atacar as nossas vidas. Os problemas continuarão. Os colegas de trabalho que lhe dão muito trabalho, não vão dizer, não, fulano de tal está num momento difícil, nós vamos parar de levar problema para ele. Não. As lutas não deixarão de existir. Como então, meus irmãos, lidar com tudo isso? Quem são esses gigantes? Nós falamos de algumas questões aqui, mas eu quero falar do caráter dele. Em Efésios capítulo 6, verso 2, diz que nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas.
e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa é a nossa grande luta. Esses são os nossos grandes gigantes. E o diabo vem para matar, roubar e destruir, é o que a palavra de Deus diz. E há algumas coisas que eu quero trazer para os irmãos. Primeiro, esses gigantes que vêm contra nós, se levantam contra nós, eles nos impressionam com a sua força e com o seu arsenal de guerra. Se os irmãos virarem algumas páginas, eu digo algumas páginas porque nós lemos do verso 48 até o 51. No verso 4 a 7 diz: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele era maior do que o Renato, gente. Eu tenho que fazer uma piada. Todo culto, Renato é minha vítima. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Esse é o tamanho. Impressiona bater de frente com um cidadão desse. Me lembro de uma luta na época acho que era Vale Tudo ainda. Não sei se foi o Vitor Belfort, ainda era bem novo, né? E naquelas lutas promovidas, acho que sobretudo lá no Japão, entrou um cidadão o cara era enorme, era um armário, né? Forte, musculoso, né? Oi? Era luta livre, né? Mas eu acho que na época ainda era luta livre, né? Tinha um outro nome, não era como hoje, né? Mas o fato é que naquela época valia qualquer coisa, tá, gente? Enfiava o dedo no olho, né? Valia qualquer coisa. E mão assim, ó, sem nada. E partiram para cima um do outro. Quando começou, vai começar a luta, né? O Vitor Belfort é um camarada grande, forte, né? Musculoso. E ele novo, mas o outro camarada era um gigante. Era alguma coisa semelhante a mim e ao Renato, sabe? O Renato fala assim, o Renato luta boxe. Olha só, gente, que maldade. Aí o Renato vai falar, agora vamos lá, pastor, nós dois. Mandam tirar uma foto. O pessoal vai rir. Tem um cidadão em formato de pera, que é o pastor Evandro, diante de um camarada enorme. Isso impressionava. Golias impressionava. E assim, meus irmãos, problemas quase nunca chegam pequenos diante de nós. Já notaram isso? Quase nunca. Geralmente, no que nós temos são questões grandiosas, problemas enormes e que nós precisamos resolver e que precisamos de algum tempo para pensar como resolver tal coisa. Golias era alto, forte, bem preparado e bem equipado. E os problemas, os gigantes se apresentam assim diante de nós. Olhamos para eles e perguntamos a nós mesmos, como venceremos tal situação? Talvez hoje você esteja enfrentando situações assim, onde você diga, como vencer tais coisas? Como passar por tudo isso? Mas uma outra questão é que esses gigantes intimidam também pelo insulto e pela sua reputação. Os versos de 8 a 11 diz, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Ele está humilhando aqui neste momento. Escolha um homem para lutar comigo. Se eu puder lutar, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos
e apavorados. No verso 24 e 25 diz assim: quando os israelitas viram um homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Se a filha for bonita, ótimo. Uma piadinha. Até a criança aí. Menos vocês. Mas vejam aqui que há insultos. Por vezes os problemas chegam até nós e nós nos percebemos assim, humilhados diante das situações. Mas eles também persistem sem se cansar, meus irmãos, pois no verso 16 o texto diz: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde e tomou posição. 40 dias, o povo sofrendo afronta durante 40 dias, um homem enorme se levantando contra eles, desafiando esse povo durante 40 dias. E os ataques na nossa vida, por vezes, são assim. Há momentos na nossa vida em que nós percebemos, nós perguntamos: Senhor, será que eu não terei descanso? É um problema atrás do outro. Resolve um problema de saúde, vem outro problema. Resolve um problema, né? Todos os problemas da saúde são resolvidos, agora se levanta um problema no trabalho. A situação no trabalho é resolvida, se levanta um problema na família. E assim, uma coisa atrás da outra. Nós até imaginamos: quando eu conseguir resolver esse problema, minha vida vai ser diferente, tudo será melhor. Aí quando a gente consegue resolver o tal bendito problema, surge um outro, e que nos coloca de joelhos mais uma vez, que traz angústia sobre o nosso coração, nos entristece, traz sobre nós profunda angústia, nos leva ao desespero. É o medo que não vai embora, é a angústia que não some, é a tristeza que não sai do coração. Você resolve um problema e logo surge outro para lhe trazer tristeza. É a tentação que não dá trégua, você vence uma e surge outra. É a perda que não é substituída, é a situação que não melhora, é o consolo que não chega, é a mudança que não ocorre, é a espera que não chega ao fim. Quantos de nós não aguardamos de Deus alguma coisa? Quantos de nós não esperam milagres, situações, questões que tanto anseiam que possam acontecer e que ainda não aconteceram? É o erro que não é reparado, uma enfermidade que não sara, um desafio que não é vencido, um hábito pecaminoso que não é derrotado nas nossas vidas. Isso tudo nos cansa. Essas coisas que insistem em ficar conosco, essas coisas nos cansam. E quem de nós não poderia dizer que em algum momento não ficou cansado? E talvez alguns aqui possam até mesmo dizer: estou cansado, pastor. Entra dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e as coisas parecem nunca mudar, nunca melhorar. Aliás, às vezes a gente tem a percepção que as coisas estão só piorando. Já passou por momentos assim? Esses guerreiros, essas situações nos insultam. E é o que nós vimos acontecer na vida desse povo, na vida dos servos de Deus, na vida de Israel. Mas há uma característica que eu quero falar de algumas características agora, do guerreiro do Senhor. Daquele que está para lutar contra essas coisas, que precisa lutar para vencer todas essas coisas. A primeira delas é que podemos ver no verso 12. Nós vemos aqui a figura de Davi. O texto diz: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde, de noite, tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. É interessante, meus irmãos, porque a primeira coisa que nós precisamos compreender, que eu quero trazer aqui para os irmãos, é que os guerreiros de Deus, eles são forjados nos bastidores das lutas. Nós somos forjados nos bastidores das batalhas, das grandes lutas. Na obediência, na dedicação e diante da nossa responsabilidade, quando nós demonstramos tal responsabilidade em pequenas coisas. Muita gente quer enfrentar grandes batalhas, quer vencer grandes batalhas, mas nos pequenos enfrentamentos não demonstram obediência, dedicação e responsabilidade. Pessoas, por vezes, buscam estarem à frente e terem grandes responsabilidades, mas não demonstram responsabilidade, dedicação e obediência nas pequenas coisas. E são nessas pequenas coisas em que nós somos, de fato, forjados pelo Senhor, somos preparados por Deus. Vou trazer aqui um exemplo para os irmãos. Alguém que deseja, de repente, a liderança em determinado setor da igreja, mas não demonstra obediência, dedicação, responsabilidade em pequenas coisas. Um filho que deseja que o pai e a mãe fiquem tranquilos, libere ele para fazer alguma coisa, para sair, para ir a algum canto, mas ele não demonstra responsabilidade em pequenas coisas, obediência nas pequenas coisas. Ele quer sair para fazer, quer viajar com os amigos, mas o pai e a mãe não confiam. Por quê? Porque, de repente, ele não demonstrou responsabilidade alguma em pequenas coisas que o pai e a mãe pediram. O pai e a mãe disseram: olha, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, mãe. É um adolescente. Então tá bom, chega em casa às 10 horas. Que horas que ele chega? Meia-noite. O filho diz: mãe, vou para a praia. Tá bom. Chega para a hora do almoço, tá bom? Tá bom. Que horas que ele chega? 4 horas da tarde. O pai vira para ele, a mãe vira para ele: meu filho, tem que comprar, fazer compras. Tá faltando ovo, tá faltando batata, tá faltando legumes, verduras. Vai lá no mercado e compra para mim. Ah, mãe, sério? Não pode ir. Ah, mãe, não vai dar não. Se não consegue obedecer nisso, como é que a mãe ou o pai vai permitir que o filho, por exemplo, faça uma viagem com seus colegas de trabalho? Fala assim: não, meu filho não tem responsabilidade. Meu filho não é obediente. Eu não tenho como confiar no meu filho para esse tipo de coisa. Entenderam? E essas pequenas coisas, na verdade, nos forjam para as coisas maiores. Vencendo os pequenos enfrentamentos, vencendo as pequenas batalhas, nós seremos forjados para as grandes batalhas. Então seja obediente nas coisas em que Deus já tem posto diante de você. Seja dedicado a tudo aquilo que Deus já lhe chamou para fazer.
Seja responsável com as coisas que Deus já colocou diante de você. Honre o Senhor nessas coisas. O seu coração estará sendo forjado para os grandes enfrentamentos. Mas é interessante porque um guerreiro do Senhor deve fixar os seus olhos na recompensa que ele tem. Veja o que nós lemos aqui nos versos 24 e 25. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? E o texto continua, né? O rei dará grande riqueza a quem o vencer. E também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Meus irmãos, nós temos grandes recompensas em que nós temos que colocar os nossos olhos. E as nossas recompensas não estão aqui neste mundo. A nossa grande recompensa não está aqui nesse mundo, mas na eternidade. É aquilo que nós teremos em Cristo Jesus e temos em Cristo Jesus à nossa disposição. Mas nós precisamos botar os nossos olhos nessas coisas, naquilo que é eterno. Por vezes, nos nossos enfrentamentos, colocamos os nossos olhos naquelas coisas que são terrenas e passageiras. Mas nós devemos nos voltar para aquilo que é eterno. Os gigantes se levantarão contra nós, essas vozes virão sobre as nossas vidas para provocar medo no nosso coração, mas nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós também precisamos perseverar, meus irmãos, com armas espirituais. E foi isso que Davi fez. Davi não estava acostumado com aquele aparato todo de Saul. Ele estava acostumado apenas com pedras e fundas, acostumado a se ajoelhar para apanhar as suas pedras, acostumados a girar, a mirar e atirar com a sua funda. Essas eram as habilidades de Davi, era isso que Davi fazia. E Davi não se valeu das armas humanas, mas Davi procurou se valer daquilo que aliás, deixa eu melhorar isso, Davi não quis pegar as armas, o aparato dos outros guerreiros à sua volta, mas ele pegou aquilo que ele estava acostumado a lidar. E foi assim que Davi foi treinado nos bastidores da vida. Era com a funda que Davi vencia os inimigos ou os outros animais que se levantavam, que queriam devorar as ovelhas, que ele cuidava do seu pai. E foi com essas armas que Davi venceu, sobretudo no poder do Senhor, porque ele foi em o nome do Senhor. E é no nome de Jesus, é no nome de Cristo que nós vencemos as nossas batalhas, nos valendo de armas espirituais. Mataremos, enfrentaremos os gigantes da vida, esses que levantam, são formados, esses que vêm contra a nossa vida. Iremos vencer todas essas coisas no poder do Senhor. Você não tem os recursos em si mesmo, mas o Senhor, Ele provê todas as coisas. Se você está enfrentando gigantes na sua vida, se você está num momento assim, de grandes enfrentamentos, a minha palavra para você é: se valha de armas espirituais, a oração, a palavra e o jejum, uma vida com Deus, uma vida de devoção ao Senhor. Procure obedecer a Deus nas pequenas coisas, procure honrar ao Senhor naquilo que Deus coloca diante de você, procure ser responsável com tudo aquilo que Deus coloca diante de você, e você terá força, vigor, ânimo, terá tutano para enfrentar todas essas coisas que se levantarão contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça agora. Primeiro, quero dizer para você que se você está em uma batalha, eu quero dizer que no meio dessa batalha você está sendo forjado pelo Senhor, preparado por Deus para tantos outros enfrentamentos.
Quero também dizer para você que você deve tomar cuidado com aquilo que você ouve no meio do campo de batalha. Que você não deve dar ouvidos ao inimigo de nossas almas, que você deve dar ouvidos, na verdade, ao Senhor, ao próprio Deus. Você o fará lendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele, cultuando de todo o seu coração, tendo comunhão com seus irmãos, porque Deus usa cada um de nós. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida uns dos outros. Através do nosso testemunho, através das nossas palavras, Deus edifica vidas, consola vidas, consola pessoas. Portanto, ouçamos o Senhor, sobretudo através da sua palavra. Estejamos atentos também à comunhão com os nossos irmãos, pois em meio à comunhão, Deus, por vezes, se revela, fala através da vida dos nossos irmãos. Mas também fixemos os nossos olhos, fixemos o nosso coração na esperança eterna, nas promessas de Deus para nós, naquilo que Ele já falou conosco através da sua palavra. Coloque os seus olhos na realidade do perdão de Deus pela sua vida, nas misericórdias do Senhor pela sua vida. Coloque os olhos nessas coisas, naquilo que Deus já falou com você. Não dê ouvidos às vozes da incredulidade e persevere nas armas espirituais que o Senhor já colocou diante de você. A oração, a adoração, o louvor, a palavra, o jejum, essas são armas espirituais que o Senhor coloca diante de nós. Venceremos os gigantes da nossa vida andando segundo a vontade de Deus. Venceremos os gigantes da nossa vida colocando em prática a vontade de Deus nas nossas vidas. Então atente para tudo isso. Em o nome de Jesus. Deus amado, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Peço a Tua graça, o Teu favor sobre cada um de nós. O Senhor conhece os enfrentamentos que cada um aqui tem tido, tem passado. O Senhor sabe dos gigantes que os nossos irmãos têm enfrentado, ó Pai amado. Então eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nesses enfrentamentos. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.